Olá, pessoal. Hoje é dia de aprender mais um conceito de física, não é isso? Então, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Conceito esse que é um dos conceitos básicos para que a gente possa entender um pouquinho sobre o mecanismo da eletricidade. Então, a gente vai partir para a parte conceitual e também ver a questão de problemas, resolução de problemas. Então, a primeira coisa, quando a gente fala na questão de corrente elétrica, é importante que vocês lembrem de um elemento fundamental, que são os elétrons. Então, só existe corrente elétrica se tiver a presença de elétrons. Mas tem uma característica fundamental, tá certo? Que é essa que eu vou falar com vocês agora. É a questão do comportamento. Então, quando não existe a presença de uma corrente elétrica, os elétrons eles se comportam de forma desordenada. Como vocês estão observando aí no slide, essas esferas aí são representação dos elétrons. E vocês podem perceber que eles não estão seguindo uma ordem aleatória. Então tá tudo bagunçado, tudo desordenado. Então, nesse exato momento, não tem a presença de uma corrente elétrica. Na medida que eu conecto o polo positivo com o polo negativo, vocês já estão percebendo outra característica diferenciada, a ordenação. Então, os elétrons começam a se movimentar de forma direta, como vocês estão observando no slide. Então, essa é a primeira característica que vocês devem associar à corrente elétrica. A presença dos elétrons, mas essa presença de que maneira? De maneira ordenada, tá certo? E essa maneira vai ser ordenada na medida que a gente faz a conexão entre os polos, positivo e negativo. Como a gente trabalha na física, o sistema internacional, né? O sistema internacional nos dá um padrão, então a gente utiliza para a corrente elétrica a unidade o ampere ou amperes, tá certo? Que a gente representa pela letra A. Aí a gente tem aí a equação que a gente vai trabalhar para determinar a corrente elétrica. A gente vai trabalhar uma razão. Uma razão é uma divisão, não é isso? Uma divisão entre quem? Entre a carga elétrica, variação de carga elétrica, pela variação de tempo. Como eu acabei de falar há poucos segundos, tudo de acordo com o sistema internacional. Então, como eu falei para vocês, a corrente elétrica, a gente vai utilizar o ampere, que é representado pela letra A. Carga elétrica é uma informação bastante conhecida por vocês, que a gente vem observando desde os conceitos iniciais de eletricidade, que a gente vai usar o Coulomb, que é representado pela letra C. E também a gente tem a variação de tempo, também conhecido bastante por vocês, que no caso a gente sabe que o tempo ele pode ser expresso em minutos, pode ser expresso em horas, mas pelo sistema internacional a gente usa o segundo. Só para a gente trazer as definições, então, o que é uma corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Então, só tem a presença de uma corrente elétrica se tiver ordenação, ou seja, os elétrons não estão de forma embaralhada. Então, tem que ter uma organização. E essa organização se dá a partir das conexões entre os polos. Símbolo, que a gente representa corrente elétrica pela letra I, tá certo? E a questão da unidade, eu acabei de falar com vocês que é o ampere, representado pela letra A, que também vocês podem ler como amperes. Aí vamos ao nosso primeiro exemplo, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a questão das corrente elétrica. O exemplo número 1 é um conceito bem básico para que a gente possa entrar em contato com as informações apresentadas. Então, a gente tem uma corrente elétrica, ela tem intensidade de 5 amperes, ela percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Então, vamos lá. A gente precisa verificar a questão das informações apresentadas. Então, a gente começa verificando que a determinação da intensidade da corrente corresponde a 5 amperes, certo? E ele informa que essa corrente ela vai percorrendo a transversal em 1 minuto. E ele diz o objetivo da questão. Qual é o objetivo da questão? Determine o valor da carga. Então, a gente tem 3 elementos na formulação, sendo que desses 3, um vai estar sobrando.
Então, é o elemento que a gente vai descobrir, e nesse caso é a carga elétrica. Então, destaquei aqui para vocês as 3 informações: intensidade, carga e tempo, tá certo? Então, ele foi claro aqui na questão que a intensidade é de 5 e ele informou que o nosso tempo é de 1 minuto. Acabamos de ver que a gente deve obedecer o sistema internacional. Então, neste caso, não podemos usar o tempo expresso em minutos. O tempo tem que ser expresso em segundos. Então, nesse caso aqui, 1 minuto corresponde a 60 segundos. De minutos para segundos, só basta fazer a multiplicação por 60. Então, ficou aqui sobrando o valor da carga. Então, a gente vai determinar a carga. Então, intensidade, não é isso? Vai ser a carga dividido pelo tempo. Essa é a expressão que vamos utilizar para resolver o exemplo número 1. Quando a gente quer determinar a carga, a gente não vai trabalhar uma divisão, a gente vai trabalhar uma multiplicação. Multiplicação entre 2 elementos. A intensidade da corrente elétrica e o tempo. É só multiplicar. Pediu para determinar a carga, multiplica a corrente vezes o tempo. Então, a nossa carga, variação de carga, vai ser quem é a nossa corrente elétrica? 5. E quem é o nosso tempo? 60. Só lembrando, ele falou o tempo em 1 minuto, mas a gente tem que expressar em segundos. Então, utilizamos 60 segundos. Multiplicando aqui 5 por 60, obtivemos o valor de 300 coulombs. Esse é o valor da carga que está envolvido no processo do exemplo número 1. Bem fácil, né? Isso. Vamos para o exemplo número 2. O exemplo número 2, ele informa o seguinte: por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico, tá certo? E ele deu uma informação aí em destaque, dado a carga elementar do elétron, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos lá. Então, na questão, a gente tem a identificação de 3 valores. Quais são os valores? Ele falou o seguinte aqui, olha. Que no fio condutor metálico está passando 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Ok? Então, no caso aqui, ele está falando do número de elétrons. Tá certo? E aqui, esse número passa a cada 4 segundos. Então, a gente já tem o tempo. E esse tempo a gente não mexe, porque ele já está expresso em segundos, não é isso? E na sequência, ele dá o valor elementar do elétron. Isso aí já é conhecido por vocês quando a gente trabalhou a questão de carga elétrica, que o valor do elétron corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, vamos lá. Então, nessa questão, o objetivo é que você determine, calcule a intensidade da corrente. Então, a gente vai determinar a corrente elétrica. Só reforçando para vocês, corrente elétrica é o quê? É a carga dividido pelo tempo. Então, se eu quero determinar a intensidade da carga elétrica, eu vou precisar desses 2 elementos que eu falei para vocês. Mas ele não falou do valor da carga aí, ele só me deu tempo, deu o valor do número de elétrons e deu o valor do elétron. Então, o primeiro procedimento é determinar o valor da carga. Mas a gente pode fazer isso aí mais direta, tá certo? Então, vamos lá. Se a questão ele apresentou para vocês o número de elétrons e o valor do elétron, o que você vai fazer? No lugar de carga, você vai substituir por N vezes E e dividir pelo tempo, tá certo? Se liga na dica. A questão ofereceu para vocês o número de elétrons e o valor do elétron, então substitui no lugar do Q, N vezes E divide pelo tempo. Quem é o nosso N? A gente viu que valia 2 vezes 10 elevado a 20. Quem é o nosso E? 1,6 vezes 10 a menos 19. Esses 2 valores vão ser divididos pelo tempo. Meu tempo foi de 4 segundos, não altera. Só altera quando for representado em minutos ou em hora. Aí o que a gente faz agora?
Primeiro a gente multiplica os valores e depois resolve as potências. Quem são os meus valores? 2 vezes 1,6. Chegamos ao 3,2, como vocês estão observando aqui. Potência de mesma base, repete a base, e na multiplicação, soma ou subtrai, vai depender do sinal dos expoentes. Nesse caso aqui eu vou fazer 20 menos 19. 20 menos 19, a gente tem o valor correspondente a 1, dividido por 4, que é o tempo. Para facilitar a nossa vida, o que a gente faz aqui? A gente tem potência no numerador e no denominador eu não tenho potência. Então, vamos deixar tudo sem potência. Então, eu ando uma casa para o meu lado direito, tá certo? Quando eu ando para o lado direito, eu tenho uma casa negativa. Então, no caso, uma casa negativa com uma casa negativa vai dar 0. 10 elevado a 0 vai ser 1. Então, todo número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Então, vai ficar 32 dividido por 4. Chegamos ao valor de 8 amperes. Exemplo número 2 resolvido. Então, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte aí, tá certo? Parte conceitual e esses dois primeiros exemplos, tá certo? Acredito que todo mundo vai ficar craque aí na questão de problemas envolvendo corrente elétrica. Um abraço para todos e até a próxima aula.